Autoconhecimento, o código da identidade. O que significa isso? Eu queria hoje te explicar. Você que está aí, que não há nada mais valioso no mundo do que você se conhecer. Eu costumo dizer que quem se conhece, quem se entende, nunca mais vai querer imitar outra pessoa, nunca mais vai querer ser outra pessoa e vai entender que bonito é ser você mesmo, interessante é ser você mesmo. E essa situação cultural que nós temos de comparação, ela vai acabar. Existe um estudo de muitos anos, desde a era antiga na Grécia, antes de Cristo, que o filósofo Hipócrates, conhecido como o pai da medicina ocidental, ele trouxe ali, começou um ensino sobre padrões de comportamento. Talvez você já tenha escutado falar um pouco sobre coléricos, fleumáticos, sanguíneos, melancólicos, enfim, isso era usado muito antigamente na psicologia, mas hoje nós trazemos outros novos estudos, outras novas metodologias e outros novos conhecimentos. Então, você que está aí, crie uma expectativa, porque a partir de hoje, você vai olhar para as pessoas ao seu redor num outro viés. Você vai começar a melhorar automaticamente os seus relacionamentos pessoais e interpessoais. E o melhor ainda, você vai se entender e compreender por que nós seguimos certos tipos de comportamento, certos padrões, certos ciclos de autossabotagem. Você já viu alguém falar se aquela pessoa tem personalidade forte? O que isso quer dizer? Você vai entender mais tarde. Você já viu algumas pessoas falar se aquela pessoa é difícil, aquela pessoa é de difícil relacionamento. Você já viu alguém falar se aquela pessoa ela é muito passiva, ela é muito calma, ela não serve nem para brigar porque não sabe discutir, está sempre calado. Enfim, existem padrões e nós vamos entender mais sobre eles agora. Vamos lá. O que é o autoconhecimento? Nós vamos falar sobre alguns tópicos durante o curso, mas isso aqui vai ser num próximo bloco, vai só fazer parte da nossa introdução. Nós temos aqui habilidades, talentos, missão, dons e perfil comportamental. Então, vamos lá. Nós temos habilidades. O que são habilidades? Habilidades são características que nós podemos trabalhar através da prática e da repetição. Talvez uma pessoa ela não era boa em matemática, mas através de muito estudo, de muita prática e de muita repetição, ela pode ter virado um contador e um bom contador. Ou uma pessoa que não era boa no futebol, mas através do seu treinamento, do seu esforço, costuma-se dizer aí no meio do business que qualquer pessoa que treinar 10.000 horas de qualquer tarefa, ela vai se tornar uma perita nesse assunto, porque isso foi uma habilidade desenvolvida. Nós também falamos aqui de missão. O que seria a missão? A missão é a sua missão de vida, sabe? Aquilo que queima no seu coração, é um chamado, algo que você nasceu para isso, uma missão de vida. E você vai trabalhando isso, a sua missão pessoal, a sua missão profissional. Nós também iremos abordar num próximo bloco. Os seus talentos, algo que te diferencia das pessoas. Talento é algo valioso. E os seus dons. Dons no original quer dizer presente. Você tem um presente aí dentro de você, você tem um dom aí dentro de você e esse dom, ele precisa sair para fora, ele precisa ser descoberto, ele precisa ser manifesto. Tem pessoas que elas estudam muito para um concurso público, buscando o que ali? Um pagamento, buscando um salário, buscando uma proposta financeira. Não estou dizendo que eu sou contra os órgãos públicos, contra os concursos públicos, mas eu sou a favor da pessoa se encontrar na sua zona de convergência. Ela descobriu o seu dom e ela está ali atuando nele. E esse é o meu desafio, o seu desafio. Você descobrir qual é o seu dom, você descobrir qual foi o presente que você recebeu, aonde você é único, você é
é indispensável, você é singular, você foi feito numa caixa, num formato, e esse formato foi jogado fora e não existe outro igual a você. E quando nós descobrimos isso, nós começamos a nos destacar, porque nós temos algo que o seu amigo não tem, que o seu irmão não tem, que o seu pai não tem. Agora, quando nós perdemos ou ainda não encontramos esses dons, nós ficamos um pouco à mercê do sistema. E nós também temos os perfis comportamentais, que é o tema do dia, perfil comportamental. É o seu padrão, é o seu modelo, é a sua tendência. E como é fantástico quando você entender sobre os perfis comportamentais. E quando você encontra esses valores, na cultura japonesa eles chamam de Ikigai. Ikigai é quando você entende essas palavras e o núcleo, o centro delas na cultura japonesa eles chamam de Ikigai. É o seu propósito de vida, é aquilo que você nasceu para ser, é aquilo que te dá a motivação de se levantar todo dia, aquilo que te dá a inspiração de acordar todos os dias. Tem pessoas que elas dormem, querem dormir muito, porque talvez não encontraram o seu Ikigai. Repete aí comigo, Ikigai. Ikigai é o centro, é o núcleo, é a união da sua missão, dos seus talentos, dos seus dons, das suas habilidades, do seu perfil comportamental. E você vai ser uma bomba, você vai ser imparável. Ninguém vai conseguir te parar porque você vai voar. Quando você se conhece, você não é mais uma gaivota, você é uma águia, que você voa alto e você consegue cumprir o seu propósito de vida. Não há nada mais poderoso do que descobrirmos o nosso propósito de vida. Como um dia alguém falou, as duas felicidades da vida é o dia que nascemos e o dia que nós descobrimos o nosso propósito de vida. E você que está aí, a sua missão é também descobrir qual é o seu propósito de vida. E começa a imaginar que as pessoas vão atrás de você, as pessoas vão te procurar, as pessoas vão fazer fila. Isso aqui não é simplesmente platônico, isso aqui não é jargão, isso é real. Quando você se conhece, você vira resposta para a sociedade, porque você tem algo que ninguém tem e você vai conseguir virar essa chave. Então vamos lá, vocação, talentos, habilidades, elas precisam ser procuradas. Entenda algo, o nosso cérebro só responde o que é perguntado para ele especificamente. Você já se perguntou alguma vez qual é o meu dom, qual é o meu talento, quais são as minhas habilidades, qual é a minha vocação? Por que nós estamos abrangendo esses temas? Porque faz parte do autoconhecimento e se você não conhece o seu perfil comportamental, você pode estar em algum lugar onde não era para você estar. Então, quando você se conhece, você é relocado. Você sai de uma zona, talvez de conforto, e você entra na zona de convergência, uma zona de magnetismo, uma zona onde tudo se abre ao seu favor. Assim como você está andando para um shopping, antes de você abrir no shopping, as portas se abrem. O que é isso? Zona de convergência, portas abertas, magnetismo, aonde a física quântica acontece. Você começa a atrair coisas boas, por quê? Está na sua zona de convergência, o local certo, na hora certa, com os dons certos, com as habilidades certas. QI o que é? Entenda algo, segundo os estudos científicos, metaforicamente, tá? A neurociência explica que nós temos dois cérebros, um cérebro mais racional e um cérebro mais emocional, vulgo conhecido como QI ou QE. Antigamente nós ouvíamos muito falar sobre o QI, consciente intelectual, não é o quem indica não, talvez esse você já ouviu, mas é o consciente intelectual. Pessoas faziam testes de QI, eram feitos testes de cognição para uma pessoa ser contratada para uma empresa, mas hoje, estatisticamente falando, já é mostrado
Hoje, estatisticamente falando, já é comprovado que os maiores números de demissões não são por falta de intelecto, mas são por falta de habilidades emocionais. Você conhece alguém que ela é uma pessoa de alto escalão, de alto conhecimento, de alto QI, de alta cognição e por algum motivo ela é demitida? Ou por algum motivo ela não consegue crescer ali na sua empresa onde ela trabalha, e às vezes ela se questiona por que tal pessoa chegou antes e ela já foi promovida e eu não, por que acontece com os amigos ao meu redor e comigo não acontece, por que todo mundo casa e eu não caso, por que as pessoas são felizes e eu não sou feliz, enfim, às vezes pode ser uma falta do equilíbrio. Hoje, estatisticamente, com as estatísticas americanas que são mais reais, segundo Daniel Goleman, pai da inteligência emocional, ele traz dados científicos comprovando isso, que não é mais números, é real, está acontecendo. Hoje nós estamos numa era moderna, uma era tecnológica, uma era de inovação, de criatividade, e aquelas pessoas que não entenderem isso, elas estão ficando para trás, porque elas não estão acompanhando a tecnologia, elas não estão acompanhando a modernização do mundo, acreditando ainda que tudo se concentra na cognição, no intelecto. E o outro lado do cérebro seria o QE, o consciente emocional. Então, o nosso lado direito, metaforicamente, é o nosso QE, consciente emocional, que é um lado mais lúdico, mais criativo, mais transcendental, mais sentimental, mais emocional. Você que está aí, você já está começando a entender o que eu estou dizendo? Será que você já está conseguindo fazer essa sua autoanálise? Muitas pessoas confundem. Eu sou chorão, então eu sou mais emocional. Não é só isso. Tem muitas pessoas que elas acreditam que são emocional sem saber cientificamente aonde nós estamos entrando. Por isso, você vai receber um teste para poder entender um pouquinho melhor sobre o seu autoconhecimento. E o outro lado é o nosso consciente intelectual, que é um lado mais racional, mais sistemático, mais cético, mais crítico, mais platônico, mais cartesiano, uma pessoa com menos empatia, uma pessoa com menos emoções, menos sentimentos, e talvez agora você já está começando a entender que eu estou começando a criar padrões e diferenças entre pessoas. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Inteligência emocional, como eu disse, o pai da inteligência emocional, americano Daniel Goleman, escritor do livro Inteligência Emocional, ele traz alguns princípios e ele coloca que a inteligência emocional é dividida em 5 pilares: autoconhecimento, autocontrole, alta motivação, empatia e influência, liderança. Então, uma pessoa, para ser definida como uma pessoa de inteligência emocional, ela precisa desenvolver esses 5 pilares. Você pode perceber que 3 são pessoais: autoconhecimento, autocontrole, automotivação. Primeiro eu me conheço. Primeiro eu tenho que entender o estado atual, como já foi falado. O primeiro eu tenho que entender o meu diagnóstico. Primeiro eu tenho que entender como eu estou, para depois eu buscar o autocontrole, virar o gestor das emoções, virar o motorista da sua vida e não ser levado por qualquer vento de doutrina, mas você ser aquele que vai guiar a sua vida. Automotivação, você entender que nós não precisamos de motivadores externos, simplesmente, mas principalmente motivadores internos. Quem é responsável por se automotivar? Você. Você é responsável de todos os dias acordar, levantar da cama e ter um projeto, ter uma ativação, ter uma motivação, ter uma inspiração, ter uma expectativa, uma perspectiva para se automotivar. E nós vamos adentrar neste mundo hoje.
E aí ele continua falando de empatia, que é já social, você se conectar com pessoas. Empatia é eu me colocar no lugar de alguém, eu sentir a dor de alguém, eu poder não colocar muros, mas eu criar pontes nos meus relacionamentos. Uma pessoa que ela desenvolveu a empatia, automaticamente ela melhora todos os seus relacionamentos. Por quê? Porque ela consegue não simplesmente olhar para o eu, para o umbigo, ela deixa de ser egocêntrica, hedonista, narcisista, e ela começa a olhar para o todo. E não tem como os relacionamentos não melhorarem. E depois a influência e a liderança. É o topo, é quando eu começo a influenciar pessoas por aquilo que eu sou. E a principal forma da liderança é uma liderança de influência. Os maiores líderes mundiais foram pessoas que elas tinham alto poder de persuasão, alto poder de influência. Nós podemos citar alguns nomes aqui como Hitler, Martin Luther King, Martinho Lutero, Nelson Mandela, Jesus Cristo, enfim, pessoas que através da sua inteligência emocional, elas conseguiam influenciar e liderar muitas pessoas. Martin Luther King, Siddhartha Gautama, o Buda, enfim, pessoas que elas acreditavam em algo e elas criaram a empatia, a influência e a liderança. Carl Jung, ele falava o seguinte: sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar para o seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E você está aqui hoje para despertar o grande homem que tem aí dentro. Para você despertar a grande mulher que tem aí dentro. Um despertamento. Desperte o seu gigante interior. É um despertamento, é um acordar. É de repente um choque de realidade que faz eu sair do meu local, do meu estado atual e correr em busca do meu estado desejado. O que significa essa cebola? Porque o que eu vou começar a falar agora, você precisa entender alguns princípios. O primeiro é que eu não estou te encaixotando, eu não estou simplesmente declarando como um karma, como uma predestinação, você é isso, pronto e acabou. Porque nós vamos começar aqui a dividir os padrões, nós vamos começar aqui a dividir os perfis comportamentais. E antes disso eu estou fazendo essa introdução para você poder entender aonde nós queremos chegar, qual que é o ponto. E para iniciar, o que eu estou querendo dizer é que a cebola ela é feita por camadas, várias camadas. E o seu perfil comportamental é o núcleo da cebola. Mas antes de chegar no núcleo, nós temos algumas camadas. E essas camadas, elas influenciam o núcleo da cebola. Tá comigo? Então, quanto mais interna a camada, mais influência se tem. Quanto mais externa a camada, menos influência no perfil comportamental. Resumindo, então, camadas mais internas, mais influência no perfil comportamental, camadas externas, menos influência. O que seriam as camadas internas, ok? Isso aqui é rápido, nós já vamos para uma parte mais prática. O sexo. O sexo é uma camada interna e ela vai te influenciar no seu perfil comportamental. Por isso, homens têm um tipo de padrões e mulheres têm outro tipo de padrões, porque o sexo ele é uma camada interna que tem grande participação. Geração. Uma geração, ela pode ter uma influência. Eu não sei se você está conseguindo me entender, mas nós ouvimos falar da geração Y, da geração X, das gerações Millions, enfim, vários tipos de gerações do sexo, drogas e rock and roll. Será que você já ouviu falar sobre isso? Então, abrindo um exemplo para poder te ajudar no esclarecimento, vamos lá, presta atenção.
Há muito tempo atrás, na época da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos no ano de 1940 e poucos, o que aconteceu nos Estados Unidos? Muitos homens foram para a guerra, nos Estados Unidos. E aí as mulheres ficaram em casa, muitas mulheres ficaram em casa. E chegou um determinado momento que, por esse acontecimento, as mulheres começaram a ter uma independência, porque os homens estavam na guerra e elas foram para o mercado de trabalho. E o que gerou uma mulher ir para o mercado de trabalho? Independência financeira. E elas começaram a poder não mais depender financeiramente dos homens. Isso é muito legal, isso é ótimo, isso é evolução. E a independência financeira da mulher fez ter uma independência sexual também. E nessa mesma época aconteceu a segunda revolução industrial, onde as pessoas começaram, empresas, indústrias, a criar a máquina de lavar roupa, começaram a criar a máquina de lavar louça, começaram a ser criado máquinas, porque a mulher saiu de dentro de casa e ela foi para o trabalho, ela foi para o mercado, e isso fez gerar uma mudança econômica. E aí, continuando esse exemplo, independência financeira, independência sexual, revolução industrial de equipamentos, de produtos, e começou as mulheres a terem filhos fora de uma relação de casamento, fora da família, do padrão tradicional família. E nessa mesma época começou a pílula do dia seguinte, e nessa mesma época começou o aumento de abortos. A história, ela tem uma lógica, ela tem um sentido, ela tem uma raiz. A sociologia, a antropologia, ela consegue explicar grandes acontecimentos. E nós estamos falando da influência da geração. Porque essas mães que tiveram essas independências começaram a ter filhos fora do casamento, do padrão família, e esses filhos foram nomeados como os baby boomers, os filhos pós-guerra, aonde começaram a nascer crianças pós-guerra, fora do padrão família. O que aconteceu com essas crianças quando viraram adolescentes, jovens, na época mais ou menos aí 1960 a 1970, foram a geração do sexo, drogas e rock and roll, uma geração sem limites, uma geração que não aceitava o não, e toda essa geração foi influenciada por esse slogan, sexo, drogas e rock and roll. Uma juventude que cresceu rebelde, uma juventude que cresceu usando muitas drogas, sem limites. Então nós podemos ver claramente na história onde toda uma geração de uma nação foi influenciada, e dali essa influência foi espalhada mundialmente, para você ver o poder dessa camada geração. Cultura influencia? Sim. Se você se mudar do seu país, for para uma cultura diferente ou até de uma cidade, você vai receber uma carga de influência que pode alterar o seu perfil comportamental, o núcleo da cebola. A etnia, sim. A família, sim. Você consegue claramente olhar, tanto em você quanto nos seus amigos, de repente, características da sua família, repetições de padrões. E daqui a gente vê que são repetições, às vezes, genéticos, às vezes são repetições comportamentais, emocionais, culturais, enfim, aquelas crenças, aquele misticismo que às vezes é passado de geração em geração. Então há uma influência. Camadas mais externas é a idade. Já ouviu falar da crise dos 30, crise dos 40, crise dos 50, crise dos 60, por quê? De repente, quando nós chegamos a uma determinada idade, nós podemos ter certas influências onde podem mudar os nossos padrões e o nosso perfil predominante comportamental, que você vai entender daqui a pouco. A geografia. Você sair num determinado local geográfico e for para um outro local geográfico, você pode ter influências geográficas. Trabalho. Um exemplo. Tem um perfil que nós já iremos falar, que é uma pessoa que não gosta de rotina. Você conhece alguém assim? Será que é você? Não gosta de rotina, não gosta de horário, tem dificuldade com horário, tem dificuldade em seguir padrões, ela não consegue, ela está sempre atrasada.
A mente dela está sempre correndo, ela está sempre desesperada. É um padrão de um perfil. E uma vez num curso, numa aula, quando eu estava falando sobre esse perfil, um aluno falou assim: professor, eu tenho todas essas características, todas, mas eu sou pontual, eu sou inglês, eu sigo horário. E eu perguntei para essa pessoa: você é filho de militar? Ela respondeu: sou. Por quê? Está explicado. A influência da sua família flexibilizou para você alterar um padrão do seu perfil. E você começou a ter horário. Ele falou assim: é isso mesmo. Ah, agora eu estou entendendo. Eu tenho vários outros exemplos de pessoas que elas tiveram um líder que era mais militar ou um líder mais impositor e a partir dali essa pessoa aprendeu a seguir horário, ela flexibilizou, foi uma habilidade conquistada, não inata, não da natureza dela. Educação influencia camadas externas. Quanto mais educação, quanto menos educação, a escola onde estuda, a fonte do conhecimento que está passando ali para a pessoa vai influenciar com certeza. Sistema socioeconômico, você consegue ver claramente que o sistema socioeconômico altera. Esses dias eu estava numa viagem de férias no Rio de Janeiro e eu subi na cobertura do hotel e de repente eu olhei e eu comecei a admirar a paisagem. Estranhamente, antagonicamente, paradoxalmente, de um lado tinha uma grande favela e do outro lado um bairro nobre. E como que pode isso, na mesma cidade, na mesma região geográfica, vamos dizer assim, questões de poucos quilômetros de distância, uma cultura tão diferente, uma mentalidade tão diferente por causa de uma rua? Será que realmente uma rua tem poder de diferenciar uma classe nobre de uma classe humilde, uma classe de mentalidade para uma outra classe de mentalidade, uma mente, vamos dizer assim, pequena para uma mente grande por causa de uma rua? Não. Mas é a influência que vem da base, que vem da raiz, que vem das mentalidades, das crenças. E a religião. Talvez você conheça alguém que se converteu ao evangélico, ao catolicismo, ao hinduísmo, ao kardecismo, ao islamismo, enfim, a Umbanda, a Quimbanda, a Candomblé, a Wicca, a maçonaria, ao judaísmo, enfim, são tantas e tantas religiões e crenças que às vezes ela teve uma mudança no seu padrão, no seu perfil, pela influência da religião. Então vamos lá, nós já entendemos que há um núcleo e que há camadas que influenciam, e isso tudo eu estou querendo chegar no ponto que você não está predestinado, você não é um karma, você pode mudar. Há uma plasticidade, há um poder de mudança, e esta imagem é o que justifica isso, tá? Nós vivemos num mundo com muitas pessoas diferentes, cada uma tem o seu jeito, cada uma tem a sua singularidade, cada uma tem a sua unidade, cada uma tem o seu dom, o seu talento, suas habilidades, sua vocação, e cada um tem a sua impressão digital única, cada um tem uma íris única. Hoje a ciência mostra que o andar também ele é único, ninguém anda como o outro. Você conhece alguém que anda meio estranho? Eu conheço um monte de gente que anda meio estranho. Tem mulher que ela não anda, ela desfila. Tem outro que parece que tem a perna menor, mas não, é a ginga dele. Enfim, o andar é único. O que eu estou querendo dizer é que o que faz algo ser valioso é a escassez. O que faz uma pedra ser preciosa, a dificuldade de encontrá-la. O que faz algo ser de muita expectativa, muita vontade de ser encontrado, ele ser único. Uma pedra única. E você é precioso demais, você é valoroso demais. Por quê? Porque você é único. Você foi feito e pronto, a sua forma foi jogada fora. Você é único. E eu não estou te colocando numa caixa, numa forma, num formato. Eu estou simplesmente trazendo um conhecimento que está começando a mostrar padrões, ok? Então vamos lá. A gente começa aqui
falar sobre os perfis comportamentais. E entenda algo. São 4 perfis comportamentais. 4. Depois de muitos estudos, chegamos a esse número. Falava antigamente em 36 e foi entendendo cada vez mais o ser humano e chegando nesses 4 perfis. Então vamos lá, presta atenção aqui. Estamos aqui agora entrando automaticamente na parte dos perfis, dos padrões. E eu estou sugerindo para você que existem 2 tipos de pessoas neste gráfico. Vamos lá, o primeiro tipo de pessoa são pessoas com foco em tarefas e objetivos, que elas têm uma necessidade de significância. O que quer dizer isso? Uma necessidade de significância neste termo são pessoas que elas chegam em um ambiente e elas têm uma necessidade intrínseca de poder pontuar, marcar o território. Aquela pessoa que chega e ela expressa a sua opinião, aquela pessoa que chega e ela não fica no meio da manada, ela sempre vai ali prevalecer, ela vai brilhar de alguma forma ou pela sua demonstração, pela sua opinião, pela sua decisão. Pessoas que marcam, elas não são passivas, elas não são pessoas que entram caladas e saem mudas, pelo contrário, são pessoas que se posicionam. E foco no objetivos e tarefas. O que significa isso nesse gráfico? Você talvez conheça alguém que ela é focada no trabalho. Talvez ela tenha esse dilema, ela tem essa conversa, essa frase montada, esse lema. Missão dada é missão cumprida. Se é para fazer bem feito, faça eu mesmo. É uma pessoa que ela está vidrada. Ela coloca uma meta na cabeça e ela quer cumprir. Você conhece alguém que se você chamar ela terça-feira, e aí, vamos tomar um açaí à tarde? Vamos ali no clube tomar um sol? Ela fala, que? Clube? Tomar sol? Terça? Você tá doido? Já tem um outro padrão de pessoas, se você falar assim, aí, terça-feira vamos? Ela fala, vamos. Ela nem pergunta para onde. Por quê? Porque ela gosta de pessoas e de relacionamentos, é o foco dela. Agora, essas pessoas aqui, o foco, tarefas, objetivos. E já esse segundo grupo de pessoas, de padrões, são pessoas que o foco dela é o quê? Relacionamentos e conexões. Então elas já não são tão vidradas em metas e tarefas e objetivos. O foco delas são pessoas. Ela precisa estar em constante movimento. Ela precisa estar em constante relacionamento. Ela precisa estar em constante conexões. Ela gosta de uma conversa, ela gosta do cafezinho, ela gosta de uma liderança compartilhada. Ela gosta de sempre estar no meio de pessoas. Então, você seguindo a minha linha de raciocínio, você começa a concordar que existem pessoas que o foco é tarefas e objetivos e existe um outro grupo que o foco delas são pessoas e relacionamentos. Ok? Agora vamos lá. Um outro modelo, um outro padrão são o quê? Pessoas extrovertidas, pessoas práticas e que têm uma necessidade de variação. Então eu estou aqui sugerindo para você também que um novo padrão, um novo modelo, que são pessoas que elas são mais extrovertidas. Então elas conversam, elas contam piada, elas gostam de sorrir, elas não têm dificuldade no meio de uma sala de aula de levantar a mão, de ser chamada na frente para poder fazer uma apresentação, no meio de uma roda de amigos, ela expor sua opinião. Por quê? Porque ela gosta, para ela é natural, sai ali no normal. Práticas, pessoas que são práticas, que são diretas, que são objetivas. E pessoas que não gostam de perder tempo, elas gostam de quê? Variação. Elas estão sempre em movimento. Elas não gostam daquela vida pacata, aquela vida sem muito movimento, águas paradas. Não, elas gostam de movimento. E o outro padrão são pessoas mais introvertidas. Se existem os extrovertidos, existem os introvertidos. Os mais teóricos e os que têm uma necessidade de segurança. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem pessoas que elas são introvertidas.
emocionalmente, elas não expressam. Eu conheço, já atendi vários casais que eles falam assim, eu não conheço meu esposo, ele não abre, ele não fala, eu nunca sei se ele está bom, se está ruim, se está triste, se está alegre, é uma coisa estranha, ninguém entende esse rapaz, esse homem, enfim. Por quê? Porque as emoções dele são para dentro, ele é introvertido nas emoções, e tem pessoas que são introvertidas nos relacionamentos. Conhece alguém assim? Ela está sempre tímida. E às vezes até a expressão corporal dela fala. Eu vou colocar uma imagem aqui depois para você ver que as expressões corporais falam. Pessoas mais introvertidas, o corpo dela às vezes é para dentro. Ela está comunicando ali, ó, timidez, vergonha, eu não quero aparecer, eu não quero ser vista, eu não quero incomodar. Teóricas. Existem pessoas práticas, diretas, objetivas, e existem as pessoas teóricas. Talvez você já está começando a ter alguns insights aí de amigos ou de familiares, que eles mandam um texto, eles mandam uma mensagem grande, explicativa, com vírgulas, com pontos, às vezes algo que era informal. E aí, vamos tomar um café? Ô, meu camarada, amigo, venham através deste recado fazer um convite para nós termos um momento informal e tomarmos um café. Enfim, às vezes pessoas que elas querem ser minuciosos nas palavras. E se você é mais prático, se você é mais direto, mais objetivo, um dos grandes desafios que você tem é lidar com pessoas mais calmas, mais teóricas. Então nós dividimos aqui em 4, ok? Dividimos em 4 perfis, em padrões, e nós vamos falar agora primeiramente do primeiro, nesse quadrante, é o perfil dominante, tá? São nomenclaturas, não é o significado dominante, isso não quer dizer que a pessoa é dominante, só isso, não. Há uma lógica, há uma explicação, e você vai começar a entender a partir de agora. Ok? Então, se ele está nesse quadrante, quais são as características principais dele? Primeiro, foco dele é tarefas e objetivos. Ele tem uma necessidade de significância, de marcar território. E ele é extrovertido, ele é mais prático, ele é mais direto, ele é mais objetivo e ele não gosta de águas paradas. Ele gosta de dinamismo. Então, vamos lá. Antes de entrarmos no dominante, simplesmente para você entender uma lógica aqui da janela de O'Hare. Segundo a psicologia e grandes estudos, eles chegaram nessa janela de O'Hare só para você entender os pontos cegos, ok? Você que está aí, você tem pontos cegos na sua vida. Assim como você dirige um carro e você olha no retrovisor e você vê pontos cegos ali, às vezes a gente quase bate numa moto ou quase bate num carro porque ele estava no ponto cego do retrovisor. E quando nós começamos a conhecer o autoconhecimento, a busca pela nossa identidade, nós temos que entender que existem pontos cegos. E a janela de O'Hare ela vai explicar isso, que dentro da nossa alma, dentro da nossa psique, existem 4 janelas, sendo a primeira janela a janela oculta ou a janela secreta. O que essa janela quer nos dizer? Ela quer nos dizer que é uma janela aonde eu sei e ninguém sabe. Dá para entender isso? Coisas da minha vida que eu sei e ninguém sabe. Coisas da sua vida que você sabe e ninguém sabe. É comum as pessoas, às vezes, colocarem máscaras, se personificarem, às vezes, em personagens ou em outras pessoas que elas admiram e características que elas vão guardando, colocando no sótão da alma, no sótão da psique. Então eu sei de certas coisas que eu tenho que mudar, você sabe de certas coisas que você precisa mudar, e às vezes nós pegamos isso e escondemos, colocamos ali no nosso cantinho secreto, que é a janela oculta, a janela secreta. A outra janela seria a janela aberta. O que é isso? Uma janela da minha alma, da minha psique, aonde eu sei, todo mundo sabe. Todo mundo sabe disso. Características que todo mundo reconhece. Não é mistério nem para mim, nem para o meio externo, para os amigos, para a família, para as pessoas que me veem de fora.
A gente vê nas redes sociais, como é engraçado, a identificação muito clara dessas janelas. Pessoas que demonstram ali uma vida que não é real. Pessoas que são personagens. Pessoas que tentam transparecer aquilo que não é. Vivem com uma máscara, vivem com uma capa. E como é triste a gente ver e observar como tem crescido o número de homens e mulheres que estão perdendo cada vez mais a sua identidade. Então vamos lá, a janela aberta é coisa que todos sabemos. A outra, a janela cega. O que quer dizer janela cega? Características, comportamentos da minha vida que eu não sei, todo mundo sabe. Talvez você conheça alguém assim, que, por exemplo, ela tem mau hálito. Isso é o quê? É uma cegueira dela, de repente. Por quê? Porque ninguém nunca chegou e falou para ela, olha, você tem mau hálito. E aí essa pessoa começa, às vezes, até a criar rejeições, barreiras, que não, aquela pessoa fede. Esses dias um amigo meu querendo namorar, querendo casar, e ele queria que eu fizesse uma ponte com ele para uma outra menina, e eu fui ali dar uma sondada, sem... vamos dizer assim, entregar, e ela falou assim, não, aquele seu amigo lá não dá não, porque ele fede. Eu falei, olha uma janela cega. É uma janela cega da vida dela. Um dos casos mais desafiadores de tratarmos é uma pessoa narcisista, uma pessoa que se vê gloriosamente. Porque no fundo, ela acha que é humilde. Então, para um narcisista, essa ficha cair, que ele é egoísta, egocêntrico, hedonista, é muito desafiador. Por quê? Janela cega. Você conhece algum orgulhoso? Provavelmente ele se acha humilde demais. Então, nós temos que estar abertos ao feedback para nós não corrermos esse risco de estarmos aí vivendo janelas cegas. E a última janela é a área desconhecida. O que é uma área desconhecida? É uma área da nossa vida onde nós não sabemos e nem os outros sabem. Entenda algo. Há comportamentos e padrões que você pode estar vivendo que seja reflexo de um acontecimento do seu passado. As nossas maiores memórias emocionais, elas acontecem principalmente até os nossos 7 anos de idade. E às vezes, cognitivamente, nós não lembramos de certa situação que aconteceu, um trauma, uma ferida, um abuso, uma palavra lançada por uma autoridade que gerou toda uma consequência emocional, um sistema de defesa, e às vezes nós estamos na nossa fase adulta e nós não rompemos nos relacionamentos. E muitas vezes não entendemos que isso está no campo do desconhecido, de um ocorrido que aconteceu lá na nossa infância. Então, por isso é importante entender que se há sintomas, há causa, onde há fumaça, há fogo. Se existe alguma área da minha vida que não rompe, eu preciso buscar um especialista para tentar identificar qual que é a área cega ou desconhecida que eu não estou vendo. Tem um filme, uma série, Blacklist, que conta ali da personagem principal, a mulher, que ela tinha uma queimadura e ela não lembrava. E a vida dela estava toda concentrada nesse ocorrido na sua infância. E ali ela foi num especialista que, através de ciência, através de metodologias, de técnicas, acionou uma memória dela que não estava cognitiva, mas ela estava emocional, ela estava nas raízes, na profundeza, e dali ela teve uma informação nova que veio uma cura emocional e a vida dela foi totalmente transformada na hora. E é assim que acontece. Então, tem pessoas que ela não desenvolve o perfil comportamental dela porque há um limitador emocional. Por isso estamos falando disso agora. Há limitadores emocionais. Pessoas que às vezes elas têm características extrovertidas, características de um bom palestrante, uma pessoa persuasiva, uma pessoa de muitos relacionamentos. Essa seria uma característica inata dela. Só que um trauma emocional, uma ferida na alma, uma ferida na sua infância,
fez essa pessoa criar muros e ela não desenvolver por um limitador emocional. Ok? Então vamos lá. O primeiro padrão que nós estamos falando, o primeiro perfil comportamental é o perfil dominante. Isso é só uma nomenclatura. Vou te explicar agora o que significa essa palavra segundo esse estudo, ok? A palavra dominante aqui, ele é uma árvore que vai ter vários galhos. Então é uma pessoa que a característica principal dela é o controle. Ela gosta de controlar. Você conhece alguém assim? Que o foco dela é tarefas e objetivos, pessoa focada no trabalho. Uma pessoa que ela gosta do controle, isso para ela é natural, ela não gasta energia para controlar. Então ela quer saber tudo que está acontecendo. Que hora você chega em casa, para onde você vai, como que vai ser, como é que você fez isso, não me avisou. Ela fica como machucada, insultada, não machucada, porque ela não tem muito emocional, sentimentalismo, mas ela fica às vezes brava, porque se alguém fizer algo sem avisá-la. Entenda algo, eu estou aqui levando esse perfil comportamental a um seu extremo, falando a característica no seu topo máximo, para te ajudar a você identificar o seu padrão, ou do seu cônjuge, ou do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, enfim, dos seus amigos, ok? Normalmente, uma pessoa ela tem 100% de um perfil, 100% dos comportamentos, entenda algo. E esse 100% ele é dividido entre os 4 perfis que nós estaremos explicando no decorrer desse curso. Então, todo mundo tem um pouco de cada perfil, mas existem os perfis predominantes, aqueles que dos 100%, se você tiver 30% de um perfil, 30% de outro, esses dois são a sua predominância, 30-30, 60%, 20-20 são perfis que não predominam em você, ok? Então vamos lá. Essa pessoa ela é objetiva, ela gosta de materialização. Esse termo aqui quer dizer o que? Ela precisa estar em movimento, ela precisa estar sempre crescendo. Eu preciso de um carro novo, eu preciso aumentar a empresa, eu preciso aumentar o meu site, eu preciso comprar uma casa nova, nós precisamos fazer um investimento novo. Às vezes, cada pessoa ela cria essa materialização com foco em uma área da vida. Tem pessoas que querem estar sempre construindo, adquirindo novos imóveis. Outras pessoas elas têm essa vontade de estar sempre aumentando a sua empresa. Tem pessoas, enfim, que a vontade é de sempre aumentar o número de trabalhos sociais, enfim. Essa pessoa ela vai focar essa característica em algum lugar. Ela é um visionário, ela tem uma visão além do alcance. Dá para entender isso? Os maiores líderes mundiais, eles têm esse perfil comportamental como predominante. Por quê? Você já deve saber, você já deve entender que está muito claro. Uma pessoa que é focada nas tarefas, nos objetivos, ela gosta de controle, ela gosta de poder, ela gosta de comandar. Isso que eu estou te falando não são características negativas, mas positivas. Tudo que eu falar aqui são características positivas. Mas às vezes a falta do equilíbrio pode gerar pontos de limitância, ok? Então, controle, poder, objetividade, diretas. Então uma pessoa que tem essas características é um líder inato. Porque ele é direto, ele é objetivo, ele não perde tempo, ele tem visão, ele consegue enxergar além do alcance. Talvez aquela história famosa do Disney, né, como foi falado já, perguntaram para a família dele, na inauguração de um dos parques, falaram assim, olha, que pena que o Walt Disney não estava aqui para ver esse grande parque que está sendo aqui inaugurado. E a pessoa íntima dele falou assim, pelo contrário, ele viu isso aqui, ele viu, por isso estamos aqui. Porque pessoas visionárias, olha essa imagem, pessoa visionária, vê além do alcance. Eu costumo dizer que uma pessoa que não é dominante, ela vê uma casa frontalmente. Uma pessoa dominante é como ela visse a casa do alto, ela vê o projeto da casa do alto. Ela consegue enxergar coisas que os outros não enxergam. Exemplo, vamos lá.
Certa vez eu estava indo para o supermercado e eu chamei um colega para ir. Vamos no supermercado comigo? Ele falou, vamos, eu preciso comprar um presente para uma pessoa, e é lá no mercado. Vamos. E a gente no caminho, eu dirigindo o carro, e de repente eu dirigindo o carro e falou assim, vai por aqui. Aí eu falei, ué, continua aí dirigindo. Mais um pouquinho, vira ali. E a todo momento ele dando ordens, dando direcionamentos. Eu já assim, não tinha esse ensino na época, então não entendia, comecei até a resistir um pouco àquela pessoa ali. E quando nós chegamos no mercado, eu ia estacionar na garagem, parando o carro e disse, não, para ali. Aí eu falei, amigo, calma aí, você está vindo no meu carro, na minha gasolina, comprar um presente para um amigo meu, você é um convidado, você está cheio de ordem. Aí ele, não, é o seguinte, você queria parar ali, por exemplo, aqui, só que a saída é aqui. Quando nós voltarmos, a escada rolante vai parar aqui, nós vamos estar com compras. Então lá a gente vai ter que andar mais com as compras. Então é melhor nós pararmos aqui, que nós andaremos menos com a compra na hora de voltar. Eu falei, uau, ele estava pensando em algo que eu nem estava atento. Por quê? Perfil dominante. Às vezes o perfil dominante, a pessoa antes de sair de casa, eu falei, vai chover, leva o guarda-chuva. Mas por quê? Porque ela já foi lá, ela já olhou, ou ela já prestou atenção no sol, no céu, ou ela já fez uma pesquisa. Eles conseguem ser dinâmicos. É um líder inato. Talvez você já está começando a pensar em alguém. Tá? E normalmente eles falam já no imperativo. Se ele quer uma água, normalmente ele não vai falar, você pode buscar uma água, por favor? Ele vai falar o seguinte, pega uma água. Por quê? Porque é dele. Ele é objetivo, ele é direto, ele não tem sentimentalismo. Eles são muito lógicos e racionais. Então, se ele é lógico e racional, automaticamente ele tem menos empatia com as pessoas. Eles resistem o sentimentalismo, eles resistem aquelas pessoas, vamos dizer assim, imaturas, aquelas pessoas murmuronas, reclamonas. Por quê? Porque o foco dele é fazer acontecer, o foco dele é ir direto ao ponto, o foco dele é não perder tempo. E quando tem pessoas de muito sentimentalismo, são resistidas. Impaciente. Nós temos um outro perfil que, uma característica forte também é a impaciência. Então eles andam rápido, eles não gostam de perder tempo. Você vê na rua, às vezes a expressão corporal da pessoa na rua, o seu modo de andar, já começa a mandar um alerta qual que é o perfil dela. Foco em metas, tarefas, objetivos e liderança, como nós já falamos. Isso é nato deles. São autoconfiantes, são firmes e decididos, eles são diretos e acelerados, eles são audaciosos, eles gostam de arriscar, eles não têm medo de arriscar, eles gostam de ir para cima, vão para cima. Eles têm um valor de desafio muito grande, gostam de ser desafiados. Já tem outras pessoas que com o desafio ela espirra, com a pressão ela derrete. Independentes, pessoas que têm dificuldades às vezes de pedir opinião, de compartilhar ideias, porque eles querem sempre fazendo, tendenciam ser centralizadores, porque todas essas características a pessoa se torna centralizadora. Ela gosta de comandar, são comandantes, são enérgicos, como nós já explicamos aqui no decorrer, são muito competitivos. Conhece alguém competitivo? Já está começando aí a pensar em conhecidos, em pessoas próximas? Será que você que está aí é um dominante? Se você é um dominante, talvez você seja um líder. Se você que está aí é um dominante, talvez você já esteja atuando como um influenciador. Se você é um dominante e você está numa área de trabalho, por exemplo, e você chegou no seu teto máximo, talvez isso começou a te desmotivar, porque você chegou numa posição onde você não pode crescer mais. É muito comum pessoas do padrão dominante que quando elas chegam no teto da sua empresa, da sua corporação onde elas trabalham, elas começam a se sentirem frustradas, porque elas não conseguem crescer mais. E às vezes, pessoas com forte grau de
de tendência do dominante, elas podem tendenciar a ter dificuldade de receberem ordens. Por quê? Porque elas gostam de ter o controle. Então, quando elas gostam de ter o controle, elas têm essa limitação de alguém estar mandando o tempo todo. E até porque na mente dela, talvez ela olhe e fale, eu sei mais que essa pessoa, eu faço melhor que essa pessoa, enfim. Mas se você é um dominante, você precisa entender que, às vezes, não é só o conhecimento, há uma estrada, há uma hierarquia a ser seguida, há degraus a serem conquistados. E você vai alcançar o seu local de liderança, mas talvez não é o momento. Então vamos lá.